Neste vídeo nós vamos tratar sobre o início da tribulação, o que acontecerá aqui na Terra. A primeira metade da tribulação, ou seja, 3 anos e meio, é a primeira metade da última semana de Daniel, pois já se cumpriram as 69 semanas e falta uma semana, que são 7 anos, para completar as 70 semanas. Você pode ler sobre isto, se ainda não leu, em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. A retirada do Espírito Santo da terra no arrebatamento, sendo a habitação de seu povo celestial, abre a porta para toda forma de mal. O Império Romano revivido, com seu líder e a liderança política religiosa judaica, cada um sob o comando de um líder chamado Besta, tornam-se firmemente estabelecidos. O tratado de morte, como é descrito nas profecias, é assinado entre Israel e a Europa, começando a tribulação. Daniel capítulo 9, versículo 27. 144 mil judeus serão salvos soberanamente, selados ou protegidos por Deus e enviados em todo o mundo para pregar o evangelho do reino. Note, hoje nós pregamos o evangelho da graça. A tribulação inicia um tempo de engano, conforme Mateus capítulo 24, versículos 5 e 11, de crença no que é falso, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 12. Ressaltamos, Deus não permitirá que aqueles que hoje rejeitaram ou negligenciaram intencionalmente o evangelho da graça e que não têm o amor da verdade sejam salvos após o arrebatamento. Isso fique claro para você que não é salvo, não quer ou adia a sua salvação. Não terá oportunidade após o arrebatamento. Eles são os vivos condenados, embora devamos perceber que hoje é o dia da salvação, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, portanto, você ainda tem oportunidade hoje. Não há garantia de salvação para amanhã. Cada vez maior, crendo na mentira, Deus, e não nós, traça a linha entre ter e não ter a oportunidade de ser salvo na tribulação. Então, haverá agitação e guerra, e será revelado o iníquo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você pode ler isto na sua própria Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 12. Ele é o falso profeta, a besta da terra de Israel, como mostra o contexto. Observe que a fome, doenças, terremotos e o completo caráter maligno de ambas as bestas não será revelado até o meio desta última semana. A princípio, eles são vistos como grandes homens que são salvadores de seus respectivos reinos, Europa e Israel. Continuando, haverá conquista política, morte generalizada, revoltas nacionais, a igreja mundial, a falsa igreja que ficou na terra, a grande prostituta ou a grande meretriz, como visto pelo cavaleiro que tinha um arco, mas não flechas. Note este ponto interessante em Apocalipse capítulo 6, versículo 2 e do versículo 8 ao 11, deste capítulo 6 de Apocalipse. Também o capítulo 8, os versículos 8 e 9, e o capítulo 17, versículos 1 a 6. Esta igreja mundial, a falsa, parece estar intimamente associada ou absorvida no catolicismo romano daquele dia, ou daqueles dias, envolvendo a cidade de 7 colinas de Roma, Apocalipse capítulo 17, versículos 9 e 17, junto com a restauração política do mundo ocidental após a ruptura causada pelo arrebatamento e eventos relacionados, a chamada igreja cristã falsa se reestrutura a partir dos remanescentes não salvos das denominações e cultos dos homens. Ela é retratada como
ou uma que exerce grande poder político e econômico e influência no mundo ocidental, pois tem como objetivo apenas o ganho político, não os interesses de Cristo, a quem afirma representar. É assim que essas pessoas são hoje, é assim que elas serão após o arrebatamento da verdadeira igreja, elas continuarão com a falsa sendo os falsos. Além disso, é mencionado como aquela grande cidade, Babilônia, que significa confusão. Você leia isto com paciência e calma, Apocalipse capítulo 18. O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga, o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença. Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz, você vê aquele grande edifício na esquina? Com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente, eu vejo. Ele responde, ele fala novamente, bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vêm doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Acredito que
Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal em que você se compromete com a sua alma. Ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade. Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.